Capítulo 2. A santidade de Deus. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Deus chama todo o cristão a uma vida santa. Não há quaisquer exceções a esse chamado. Não se trata de um chamado apenas para pastores, missionários e alguns dedicados professores da escola dominical. Cada cristão, de cada nação, seja rico ou pobre, culto ou inculto, influente ou totalmente desconhecido, é chamado a ser santo. O encanador cristão, o banqueiro cristão, a ignorada dona de casa e o poderoso chefe de Estado são igualmente chamados a serem santos. Este chamado para uma vida santa baseia-se no fato de que o próprio Deus é santo. Como Deus é santo, requer que sejamos santos. Muitos cristãos têm o que poderíamos chamar santidade cultural. Adaptam-se ao caráter e ao padrão de comportamento dos cristãos que o rodeiam. Como a cultura cristã à sua volta é mais ou menos santa, também esses cristãos são mais ou menos santos. Mas Deus não nos chamou para sermos como os que nos rodeiam. Chamou-nos para sermos como Ele é. Santidade não é senão conformidade com o caráter de Deus. Tal como é usada na Escritura, santidade descreve a majestade de Deus e a sua pureza e perfeição moral. Santidade é um dos seus atributos, isso é, a santidade é uma parte essencial da natureza de Deus. A sua santidade é tão necessária como a sua existência, ou tão necessária, por exemplo, como sua sabedoria ou onisciência. Precisamente como Deus não pode deixar de saber o que está certo, assim Ele não pode deixar de fazer o que está certo. Nós nem sempre sabemos o que está certo, o que é justo e é correto. Por vezes angustiamo-nos perante decisões com implicações morais. Que devo realmente fazer? Perguntamos. É claro que Deus nunca se defronta com uma situação desse gênero. O seu conhecimento perfeito impede qualquer indecisão quanto ao que é certo ou errado. Às vezes, porém, mesmo quando sabemos o que está certo, existe uma certa relutância da nossa parte em fazê-lo. A ação correta pode envolver sacrifício ou ser um golpe para o nosso orgulho. Por exemplo, quando sabemos que devemos confessar um pecado a alguém ou qualquer outro obstáculo. Mas também aqui está algo que nunca se verifica com Deus. Ele nunca vacila. Sempre faz o que é justo e reto, sem a menor hesitação. É impossível a própria natureza de Deus agir de modo diferente. A santidade de Deus é, portanto, perfeita liberdade de todo o mal. Dizemos que uma peça de vestiário está limpa quando está livre de qualquer mancha, que o ouro é puro quando foi liberto de toda a escória. Desta maneira, podemos pensar na santidade de Deus como a ausência absoluta de qualquer mal nele. João afirma: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. Luz e trevas, quando usados neste sentido nas Escrituras, têm significado moral. João está nos dizendo que Deus é absolutamente livre de qualquer mal moral e que é a essência da pureza moral. A santidade de Deus inclui também a sua perfeita conformidade com o seu caráter divino. Isso quer dizer que todos os seus pensamentos e ações são consistentes com o seu caráter santo. Por contraste, consideremos a nossa própria vida. Com o tempo, quando amadurecemos na vida cristã, desenvolvemos certo grau de caráter cristão. Crescemos em áreas tais como verdade, pureza e humildade. No entanto, nem sempre agimos de modo consistente com o nosso caráter. Dizemos uma mentira ou deixamos-nos apanhar por uma série de pensamentos impuros.
Ficamos então decepcionados conosco por esta ação, pois não estão em harmonia com o nosso caráter. Isso nunca acontece com Deus. Ele sempre age em harmonia com o seu caráter santo. É para esse padrão de santidade que Deus nos chama, quando diz: sede santos, porque eu sou santo. A absoluta santidade de Deus deve constituir um grande conforto e segurança para nós. Se Deus é plenamente santo, então podemos estar certos de que a sua ação para conosco são sempre perfeitas e justas. Somos muitas vezes tentados a questionar as ações de Deus e a questionar-nos de que Ele é injusto na forma como nos trata. Essa é uma mentira do diabo, a mesma que utilizou com Eva. Essencialmente, ele disse: Deus está sendo injusto contigo. Gênesis 3, verso 4 e 5. Mas a própria natureza de Deus impede que ele alguma vez possa ser injusto. E porque é santo, todas as suas ações são santas. Temos de aceitar pela fé o fato de que Deus é santo, mesmo quando circunstâncias difíceis nos dão a impressão do contrário. Queixarmos-nos contra Deus é como efeito negar a sua santidade e dizer que ele não é justo. No século XVII, Stephen Charnock disse: é menos injurioso para Deus a negação do seu ser que a negação da pureza do mesmo. Um afirma que ele não existe como Deus e o outro apresenta um Deus deformado, desagradável e detestável. Aquele que diz que Deus não é santo diz algo muito pior que aquele que afirma que não há Deus. Lembro-me ainda muito bem da maneira como Deus lidou pela primeira vez comigo há mais de 25 anos em relação às minhas queixas contra Ele. Em resposta à sua vontade, eu tinha me fixado em San Diego, Califórnia, e tinha começado a procurar trabalho. Algumas semanas passaram sem que nada tivesse acontecido. Comecei então a acusar mentalmente Deus. Afinal de contas, abandonei os meus planos para fazer sua vontade e agora Ele abandonara-me. Deus, pela sua graça, dirigiu a minha atenção para Jó 34, verso 18 ao 19. Não é Ele que diz aos reis: vocês não valem nada, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que Ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Logo que li essa passagem, ajoelhei-me, confessando ao Senhor o meu terrível pecado de me queixar e questionar a sua santidade. Deus perdoou-me pela sua misericórdia e no dia seguinte recebi 2 ofertas de trabalho. O fato de reconhecermos a sua santidade é uma das razões por que devemos louvar a Deus. Conforme a visão que João teve do céu e que vemos descrita em Apocalipse 4, as 4 criaturas viventes que estavam em torno do trono de Deus nunca cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Os serafins da visão que Isaías teve da glória de Deus declaram também essa tripla atribuição de santidade a Deus. Isaías 6:3. Quando Moisés louvou a Deus pelo livramento dos israelitas do exército de Faraó, cantou igualmente a santidade de Deus. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, glorioso, autor de maravilhas. Êxodo 15:1. Deus é muitas vezes designado nas Escrituras por nomes tais como o Santo de Israel. De acordo com Stephen Charnock, o termo santo é usado muitas vezes como prefixo de seu nome do que qualquer outro atributo. A santidade é a coroa de Deus. Imagine por um momento que Deus possua onipotência, poder infinito, onisciência, perfeito e completo conhecimento e onipresença, presente em toda a parte, mas sem perfeita santidade. Tal ser já não poderia ser descrito como Deus.
A santidade é a perfeição de todos os seus atributos. O seu poder é poder santo. A sua misericórdia é misericórdia santa. A sua sabedoria é sabedoria santa. É a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno de nosso louvor. Deus, todavia, requer mais de nós do que simplesmente reconhecermos a sua santidade. Ele diz-nos: sede santos, porque eu sou santo. Deus tem realmente direito a exigir santidade perfeita de todas as criaturas morais. Não pode ser de outra maneira. Não é possível que ele ignore ou aprove qualquer mal cometido. Deus não pode nem por um só momento diminuir o seu padrão perfeito de santidade. Pelo contrário, tem de dizer, como de fato diz: sede santos em tudo o que fizerem. O profeta Abacuque declarou: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque 1:13. É por Deus ser santo que nunca pode desculpar ou passar por alto qualquer pecado que cometamos, por menor que nos pareça. Às vezes, tentamos justificar diante de Deus alguma ação que a nossa própria consciência contesta, mas se realmente aprendermos o significado da santidade perfeita de Deus, tanto nele próprio como aquilo que nos ordena, veremos portantamente que jamais poderemos nos justificar, mesmo pelo mais leve desvio da sua perfeita vontade. Deus não aceita a desculpa: bem, eu sou assim mesmo. Ou mesmo a afirmação mais esperançosa: bem, eu estou crescendo nessa área da minha vida. Não. A santidade de Deus não deixa lugar para faltas leves ou fraquezas no nosso caráter pessoal. Fazemos bem, nós, os cristãos, embora sendo justificados unicamente pela justiça de Cristo, em ponderar atentamente as palavras do escritor da Epístola aos Hebreus: esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. É por Deus ser santo que nunca pode tentar-nos a pecar. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Provavelmente jamais algum de nós imaginou que Deus esteja ativamente a solicitar-nos para fazermos o mal. Mas podemos sentir que Deus nos colocou numa situação em que não temos alternativa. O rei Saul sentiu isso mesmo na sua primeira grande campanha contra os filipenses em 1 Samuel 13. Antes de ir para a batalha, Saul deveria esperar 7 dias até que o profeta Samuel chegasse, oferecesse holocausto e pedisse o favor de Deus. Saul esperou 7 dias por Samuel. Ao ver que ele não aparecia, começou a ficar preocupado e resolveu ele mesmo oferecer os holocaustos. Saul sentiu que não tinha alternativa. As pessoas estavam com medo e começavam a dispersar-se. Os filisteus estavam a reunir-se para a batalha. Samuel estava atrasado. Alguma coisa tinha de ser feita. Deus tinha o colocado numa situação em que não tinha hipótese de escolha, pensava ele, senão desobedecer à instrução explícita de Deus. Mas, por ter desobedecido à vontade expressa de Deus, Saul perdeu o seu reino. 1 Samuel 13, verso 13 e 14. E nós? Será que nós convencemos também, por vezes, de que não temos alternativa senão escurecer um pouco a verdade ou cometer só um ato leve e desonesto? Quando sentimos isso, estamos na realidade dizendo que Deus nos tenta a pecar, que nos coloca numa situação onde não temos alternativa. As pessoas sujeitas à autoridade são particularmente vulneráveis a essa tentação. Os supervisores pressionam muitas vezes os seus subordinados no sentido de cometerem atos desonestos ou contrários à ética.
Como jovem oficial da Marinha, eu enfrentei essa tentação. Por alguns quilos de café oferecidos às pessoas certas, o nosso barco poderia conseguir de graça toda a sorte de valioso equipamento de que precisássemos para fazer o trabalho. E, afinal de contas, argumentavam, tudo pertence à Marinha. Eu tive finalmente de me levantar diante do meu comandante e, pondo em risco a minha carreira na Marinha, dizer-lhe que não podia participar numa coisa dessas. É por Deus ser santo que odeia o pecado. Ódio é uma palavra tão forte que não gostamos de usá-la. Repreendemos os nossos filhos por dizer que odeiam alguém. Contudo, quando se trata da atitude de Deus para o pecado, só uma palavra tão forte como essa nos transmite a devida profundidade do seu significado. Referindo-se a vários pecados em Israel, Deus declara: porque eu odeio todas essas coisas. Zacarias 8,17. O ódio é uma emoção legítima quando se trata de pecado. Na verdade, quanto mais crescemos em santidade, mais odiamos o pecado. Davi afirmou: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Salmo 119, verso 104. Ora, se isso é verdade em relação ao homem, pensemos no que é em relação a Deus. À medida que crescemos em santidade, crescemos no ódio ao pecado. E Deus, que é infinitamente santo, tem um ódio infinito pelo pecado. Dizemos muitas vezes: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é felizmente verdade, mas muitas vezes passamos rapidamente por cima da primeira parte dessa afirmação para chegarmos à segunda. Não podemos escapar do fato de que Deus odeia os nossos pecados. Podemos considerar os nossos pecados insignificantes ou mesmo desculpá-los, mas Deus os odeia. Por essa razão, cada vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. Ele odeia os nossos pensamentos sensuais, o nosso orgulho e ciúmes, as nossas explosões de ira, a nossa racionalização de que os fins justificam os meios. Precisamos ganhar uma profunda consciência do fato de que Deus odeia todas essas coisas. Acostumamos-nos de tal maneira ao nosso pecado que, por vezes, caímos num estado de pacífica coexistência com eles, mas Deus nunca cessa de odiá-los ou aborrecê-los. Precisamos cultivar nos nossos corações ódio idêntico pelo pecado. O ódio do pecado como pecado, não apenas como algo que nos deixa inquietos ou vencidos, mas como algo que desagrada a Deus. Está na raiz de toda a verdadeira santidade. Temos de cultivar a atitude de José, que disse ao ser tentado: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, verso 9. Deus odeia o pecado onde quer que o encontre, esteja ele no santo ou no pecador. Deus não odeia o pecado numa pessoa e passa por alto noutra. Ele julga as obras de cada ser humano imparcialmente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. De fato, a Bíblia mostra claramente que Deus pode julgar os pecados dos seus santos com maior severidade do que os do mundo. Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Atos 13, 22. E, no entanto, depois do seu pecado contra Urias, foi-lhe dito: por isso a espada nunca se afastará de sua casa. 2 Samuel 12, 10. Moisés, por um ato de incredulidade, foi excluído da terra de Canaã, apesar de muitos anos de serviço fiel. Jonas, pela sua desobediência, foi lançado numa terrível prisão no estômago de um peixe gigante durante 3 dias e 3 noites para aprender a não fugir das ordens de Deus. No engano dos nossos corações, brincamos por vezes com a tentação, alimentando o pensamento de que podemos sempre confessar e mais tarde pedir perdão. Esse pensamento é terrivelmente perigoso. O juízo de Deus é imparcial.
Ele nunca passa por alto o nosso pecado. Nunca resolve não se importar por achar que se trata de um pecado sem importância. Não. Deus odeia intensamente o pecado, sempre e onde quer que o encontre. A contemplação frequente da santidade de Deus e de seu consequente ódio pelo pecado é uma razão forte contra uma atitude leviana em relação ao pecado. Somos exortados a viver a nossa vida aqui na terra como estrangeiros em reverência e temor. 1 Pedro 1,17. É evidente que o amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo deve constituir a nossa principal motivação para a santidade. Mas uma motivação fortalecida pelo ódio de Deus ao pecado e seu consequente juízo do mesmo não é menos bíblica. A santidade de Deus é um padrão muitíssimo elevado, um padrão perfeito, mas é, no entanto, um padrão que Ele exige de nós. Deus não pode fazer menos que isso. Embora seja verdade que Ele nos aceita unicamente através do mérito de Cristo, o padrão divino para o nosso caráter, nossas atitudes, afetos e atos é: sede santos, porque eu sou santo. Devemos levar isso muito a sério se queremos realmente crescer em santidade.